E aí galera, beleza? Vamos aí para o segundo momento da nossa aula, que é utilizar os conceitos do movimento circular uniforme para calcular uma determinada força. Beleza? Bora lá então. Seguinte, fazer esse exercício aqui, que fala de uma questão da segurança em vias públicas, em que um veículo deve percorrer uma via com uma determinada velocidade limite para evitar algum tipo de acidente. Tranquilo? Bora lá. Um cuidado que todo motorista deve ter é sempre respeitar o limite de velocidade da via. Recomendação que se intensifica ainda mais em dias chuvosos, nos quais o coeficiente de atrito dos pneus com a pista diminui devido à água na pista. Ao fazer uma curva, um veículo em alta velocidade pode perder a aderência com a pista e acabar saindo pela tangente. Considere, então, um carro de massa 0,1510 a quarta kg que realiza movimento circular contido num plano horizontal de raio R igual a 125 metros. Considere que o valor da aceleração da gravidade local é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O coeficiente de atrito estático entre a pista e os pneus do carro é μ igual a 0,5. Determine o valor da velocidade que o carro pode imprimir em uma curva sem derrapar. Assinale a alternativa, a opção correta. Muito bem, então nesse caso aqui, nós temos que um veículo vai fazer uma curva, e quem vai ser o responsável pelo carro fazer a curva sem derrapar, deixa eu grifar aqui, é a tal da força de atrito. Então, quem é responsável por isso daqui é a tal da força de atrito. Muito bem. Então, nessa situação, a força de atrito desempenha a função de força centrípeta. Então, esse negócio aqui, a força de atrito, vai ser a força centrípeta. Por quê? Porque ele está fazendo uma curva. Sempre que um corpo está fazendo uma curva, tem uma força centrípeta. E a força resultante atuando sobre o corpo é chamado de força centrípeta. E nesse caso, quem vai desenvolver este papel é a força de atrito. Então, quem faz um corpo fazer a curva é a força de atrito, beleza? Então, se for uma questãozinha de um carro fazendo uma curva, uma moto, ou seja lá o que for, fazendo uma curva, é a força de atrito que é responsável pelo desenvolvimento da força centrípeta, beleza? Bom, então aí eu posso igualar força centrípeta é igual a força de atrito. Aí você tem que lembrar das duas formulinhas. A força centrípeta, ela vai ter a formulinha M vezes V ao quadrado sobre R. E a força de atrito é μ vezes a normal. Como é um plano horizontal, a normal é igual ao peso. Só porque é um plano horizontal. Então fica mv quadrado sobre r é igual a μ vezes mg. Aí eu corto as massas que aparecem dos dois lados para simplificar e tenho que v quadrado sobre r é igual a μ mg. Como neste caso o exercício quer saber a velocidade, né? A pergunta é qual o valor da velocidade, nós vamos isolar aqui a velocidade, vai ficar v quadrado é igual a μ g vezes o r, que estava dividindo e passou para o outro lado multiplicando. Beleza? Bom, então nesse caso aqui, a pergunta é qual o valor da velocidade, correto? Você pode fazer essa relação para descobrir 3 fatores nesse tipo de exercício. A velocidade, mas se o exercício te der a velocidade, você pode calcular o coeficiente de atrito ou o raio da curva. Tudo bem?
Então depende do que ele vai te fornecer, mas a ideia é sempre essa, correto? E aí, dependendo do que ele fornecer, você substitui para chegar ao resultado que você deseja. E aí, então, a gente quer descobrir mesmo o V, então vai ficar, o V vai ser a raiz, correto? Porque eu tenho que tirar a raiz dos dois lados. A raiz de μmg. O μ, o exercício falou que é 0,5. A gravidade é 10. E o raio de 125 metros. Correto? E aí é só fazer as operações. Vai ficar v² igual a raiz... Deixa eu copiar aqui essa parte. A raiz de... Bom, vamos fazer a continha. 0,5 vezes 10 é 5. E aí vai ficar 5 vezes 125. Certo? Vai ficar aqui como se fosse 5 vezes 125. E esse 5 vezes 125 dá 625. E aí você vai tirar a raiz de 625. E a raiz de 625 é V igual a 25. Nesse caso aqui, sempre tem que sair em metros por segundo se você utilizar as unidades do Sistema Internacional. Beleza? Que seria o R tem que ser em metros. Fechou? E aí a velocidade sai em metros por segundo. Tranquilo, galera? Deixa eu tirar aqui então. Tá. E as respostas ali estão em quilômetros por hora. E aí você vai multiplicar por 3,6. E 25 vezes 3,6 vai dar 90. Então, só porque a resposta está em quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6 e isso daqui vai dar 90 quilômetros por hora. Então, essa é a resposta nesse exercício. Ele quer em quilômetros por hora, você calcula primeiro em metros por segundo, para depois colocar em quilômetros por hora, multiplicando por 3,6. Fechou? Isso me dá a alternativa B de bolacha. Beleza? Então vou tirar aqui um pouquinho do zoom. Recomendo aí que você copie, tire uma foto, um print disso daqui, para ficar mais fácil, para você ter um acesso mais rápido na hora que você for resolver as tarefinhas aí. Beleza? Então é isso, galera. E agora, bora fazer os exercícios. Forte abraço, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.